ser espancado, humilhado. Muitos poderiam, naquele momento, desistir de tudo, falar: esse rapaz não presta. Mas Jesus, com sua mega linda palavra, ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos como Jesus é lindo. Ele não quer o nosso mal. Então nós vemos que essa palavra. Então, com esta palavra, irmão, eu tenho uma pergunta para todos aqueles que estão me escutando. Hoje a cruz do meio, naquela passagem, ela continua estendendo os braços de Jesus para você, para que está aqui neste culto, você que está escutando esta palavra. Mas de qual lado você vai se colocar nesta passagem? Do lado do orgulho, do lado da blasfêmia, que só quer o resultado, mas não quer entregar o Espírito, ou o lado do arrependimento, que foi o que essa é a mensagem que eu entrego para você, é a palavra que eu entrego. E a pergunta: se você quer se arrepender, como este ladrão fez, você venha aonde este aparelho de som estiver lhe levando, você venha até a porta deste estabelecimento, entregue o seu corpo em alma e em espírito a Jesus. Como eu já disse, não interessa o que você fez no passado, não interessa se você roubou, se você matou, o interessa que você venha se arrepender de corpo, alma e espírito. Jesus está de braços abertos para lhe estender e entregar para o santo céu do Senhor e escrever o seu nome no livro da vida. E se nós formos a fundo na palavra, nós vemos que Jesus, quando ele foi morto, ele fala para o Senhor: aqui eu entrego meu espírito. E quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, nós vemos que Jesus, ali naquela situação, materialmente ele estava morto, mas espiritualmente o Jesus, ele foi ao Sheol. E se nós formos a fundo, igreja, presta atenção, o diabo achou que ele tinha ganhado, porque no momento em que ele viu Jesus morto na cruz, ele pensou: eu ganhei, mas o diabo, ele nunca ganha. O diabo sempre será derrotado e sempre continuará abaixo dos nossos pés. Então Jesus, enquanto o corpo de Jesus, ele estava descansando na sepultura, o seu espírito de Jesus desceu às regiões celestiais e ao império da morte. Ele não foi como prisioneiro naquele local, ele entrou lá como dono da chave, ele arrombou as portas do cativeiro e disse para Abraão, para Isaac e para Jacó: o preço está pago, a dívida acabou, vai para casa. A dívida estava paga, aquela palavra, aquela profecia estava cumprida. Então Jesus cumpriu aquela profecia e nós vemos que o diabo, ele não perdeu, o diabo, ele só cai no chão para derrotado, o diabo nunca será vencido. Então, neste momento que Jesus falou, ele pegou a chave da vitória e o diabo foi derrotado mais uma vez, e ele sempre será derrotado. O diabo nunca será vencedor, porque aquele ditado: quem tem a promessa de Deus nunca será esquecido. E eles têm esta promessa, e quando aconteceu, foi paga a chave na cruz. Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados e foi cumprido aquela palavra. Se nós formos de uma palavra de Deus que ela é escrita no livro de Colossenses, capítulo 2, me falha a memória o versículo, mas diz que Jesus, ele despojou os principados e as potestades, expondo-se publicamente ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. E foi exatamente o que Jesus fez quando ele entregou o seu corpo na cruz. Se nós formos na palavra, nós vemos que o Senhor Jesus entrega o seu corpo ao Senhor. Fala: assim eu entrego o meu espírito. E ali materialmente, Jesus, materialmente ele morre, mas espiritualmente ele está vivo. E no terceiro dia, para
paraíso. E